Primeira pergunta do ano são as mesmas do ano passado. Por que eu não quero? Não mostro nenhum dos meus produtos. Não mostro. Se você quiser saber quais são, entra no Close Friends. São os meus produtos que muitas pessoas sabem que eu não preciso da minha imagem para poder vender. E no Close Friends eu só coloco 50% deles. Deve ser porque você está fazendo a mesma coisa todo santo dia, né? O que nós chamamos a definição de insanidade. Faz algo diferente. Faz algo diferente. Aí talvez alguma coisa vai mudar. Amanhã eu vou tomar um café com o Max, o cara que eu conheci ontem, lá no Papaya. E eu vou pedir para ele compartilhar aquela estratégia toda dentro do Close Friends. Quem vai estar no Close Friends vai poder ver. Ora, o que temos aqui? Mais um seguidor novo. Vamos fazer um exercício. Vou colocar uma musiquinha. Vamos agora um exercício que você também pode fazer em casa para analisar se a opinião dos outros não importa. Coloque uma música para relaxar. Vá para o passo 1. Passo 1. Abra o aplicativo do seu banco através do seu celular e observe atentamente quanto você tem na sua conta bancária. Perfeito, muito bem. Passo 2. Feche os olhos num lugar bem confortável e procure se importar profundamente com aquela opinião. Respire fundo. Passo 3. Abra os olhos bem devagar, bem devagar. Isso. Perfeito. Ainda com o celular nas mãos, atualize o extrato da sua conta bancária. Quarto passo. Observe se o saldo na sua conta bancária mudou, aumentou, diminuiu. Não. Portanto, na sessão de hoje, aprendemos que opiniões não pagam contas, não pagam passagens para Dubai, não pagam mesas caras em restaurantes. Tá sentindo isso? Tá sentindo? Mas se um determinado dia a opinião de alguém fazer com que seu saldo aumente, continue se importando, se importe mais. É isso, pessoal. Pratiquem esse exercício em casa, com muita sabedoria, paz. Para poder participar do Gold Age, você precisa de ter faturado mais de R$1 milhão em qualquer coisa, ser self-made, ou seja, ter feito você mesmo a sua grana e não papai e mamãe, ter menos de 25 anos, ou se você tiver mais do que 25 anos, tudo bem, você pode entrar sob indicação de quem está dentro. A depender dos seus resultados, inclusive, eu mesmo posso acabar indicando você. Agora, também tem que pagar R$35 mil para 3 encontros por ano. E eu tenho 3 vagas. Não estou afim de ser seu sócio, porque eu já tenho vários projetos agora. Por mais que eu esteja perdendo uma oportunidade muito boa, eu prefiro continuar focado neles. VSL, para quem não sabe, é Video Sales Letter. É um modelo de vídeo de vendas para produtos digitais ou até mesmo alguns físicos. Você pode usar para físicos, como o Max usa nos stories que você viu atrás. Geralmente esse termo, não em todos os casos, mas geralmente ele está mais ligado a um modelo de vídeo que é feito com o que a gente chama de tipografia cinética. Letras, fundo branco, voz, slides. Sim, tem um brasileiro que eu admiro muito, não sei se hoje ele está praticando algumas técnicas de marketing digital no negócio dele, mas eu sei que ele não vem dessa área. É o Geraldo Rufino, cara excepcional, história de vida surpreendente, veio do zero e com certeza a primeira opção. Pergunta retórica. Eu conheço pessoas, inclusive sou amigo de algumas, que conseguem estar em lugares tão fodas quanto aquele ali. Eu estive ontem, só lugar de gente multimilionária e bilionária, sem ter muita grana no bolso. Como você faz isso? Primeiro você se torna interessante antes de ser interessado.
Você não chega numa pessoa para fazer networking e começa a falar com ela, começa a perguntar e só sugar informação. Você procura entender o que ela precisa. Você faz isso observando o que a pessoa precisa para poder ajudá-la. E não se engane, mesmo não estando no mesmo nível que o dela, você sim, sendo inteligente, consegue fazer algo para agregar àquela pessoa. E é recíproco. Sabendo fazer isso muito bem, eu quero dizer, desenvolvendo um desejo genuíno por estar ajudando aquela pessoa, não com interesse na cabeça o tempo todo, de só sugar informação, quando você se assustar, logo você vai estar rodeada de pessoas melhores. Ou sei lá, possa estar dentro de um jatinho, porque ela te convidou para poder passar um final de semana em Ibiza. Isso acontece muito, várias pessoas ficam ricas só fazendo networking inicialmente. E mindset, pobreza, riqueza, são coisas contagiantes. Se você anda com 5 pessoas pobres, logo você será a sexta. Se você anda com 5 pessoas milionárias, logo você será o sexto milionário. Que eu saiba, nenhum. Sinceramente, eu não faço questão de nenhum dos dois. Eu não prefiro nenhum e nem outro. O que eu prefiro mesmo é ser feliz. Só isso. Não faço questão de ficar com uma garota todo dia. Ou de ficar com alguém. As pessoas têm um senso de urgência muito aguçado para procurar ter uma pessoa no longo prazo sempre e não ficar com várias. Porque, em primeiro lugar, muitas são inseguras, não estão felizes sozinhas. E, em segundo lugar, também, fora as outras coisas, porque quando crianças assistiram muitos filmes da Disney, então tem essa coisa de ter que se relacionar e ficar com uma pessoa só o tempo todo, mas relacionamentos são complicados. Você precisa ter inteligência emocional, maturidade, empatia, coisa que muitas pessoas não têm. E de entender bem qual o tipo, qual o perfil de pessoa que você quer para você mesmo no longo prazo. E é exatamente por isso que muitas pessoas estão em relacionamentos monótonos, chatos, rotineiros, relacionamentos que são definitivamente uma bosta. Sabendo muito bem o que eu quero, com os meus padrões que são muito altos, eu não tenho senso de urgência para conseguir alguém de longo prazo. Quando isso acontecer, aconteceu. Senso de urgência traz consigo más escolhas. Pergunta interessante, porque várias pessoas acham que ao ficar ricas, elas vão ter menos problemas. Isso não é verdade, elas vão ter mais problemas. Quanto mais responsabilidades, mais problemas. O que acontece é que os problemas mudam, eles ficam diferentes. Simplesmente isso. Você não vai ter mais o problema, obviamente, de não conseguir comprar aquilo que você quer, porque agora você tem dinheiro. Mas você também vai ter outros problemas, pode ter certeza. A questão é que pessoas ricas são maiores que eles. E sabendo disso que eu acabei de contar, eu lido com as minhas responsabilidades e problemas com algumas frases que ficam automaticamente rodando na minha cabeça. Toda vez que um problema aparece ou uma responsabilidade muito grande, eu lido com essas coisas da seguinte maneira. Uma das frases que rodam na minha cabeça é: você está sendo uma vítima. É isso que você quer? Seu bosta. Então para de reclamar e resolva isso como se não fosse nada. Como se fosse confortável e não desconfortável. Porque nesse exato momento, pessoas muito mais experientes, com muito mais dinheiro que você, são muito maiores do que esse probleminha que você está encarando agora. Então resolva-o como se fosse nada. Várias copies no marketing digital possuem alguns certos padrões, ok? Que devem ser respeitados, não quebrados, podem ser melhorados, mas respeitados. Esses padrões que apenas podem ser melhorados estão aí funcionando porque eles dançam de acordo com a música, ou melhor, de acordo com o DNA humano, com o que faz as pessoas há milênios tomarem certas decisões. A cópia de um produto, que para quem não sabe é a parte persuasiva, onde você tenta fazer com que o cliente tome alguma ação, não deve fazer sentido para você. Deve fazer sentido para o cliente. Está convertendo, ele está comprando? Então pronto, deixa de besteira.